Muito bem, gente da gente, lembrando o inédito 11 da manhã todo sábado, a gente repete no domingo 8 da noite e na segunda-feira meia-noite. Para terminar o programa de hoje, o escrete do Parazão 2016. Antes de começar o jogo e até o final, eu ouvia assim, quem estava a fim de falar, 10 cronistas esportivos no Mangueirão. Várias gerações. Eu queria que eles me dissessem qual o escrete do Parazão 2016. Teve um que ganhou nota 10, unanimidade. Teve um empate que eu vou ter que desempatar. Acompanhe aí. Bom, gente da gente, eu vou conversar com um dos repórteres. Sinceramente, eu sou fã do Agripino Furtado. Quando eu comecei como repórter, fui lá pela Tunaluso Brasileiro, o Agripino já estava. É um dos mais antigos em atividade. Agripino Furtado, você sendo técnico do Pará, a seleção do Parazão 2016, quem é? Um abraço, Matoso. Emerson, Ronieri, Fernando Lombardi, Perema e o Andrelino. Meio campo com Ricardo Capanema, Augusto Recife, Eduardo Ramos e Celcinho. Betinho e Jefferson Monte Alegre. Celso Leite é o narrador da Rádio Educadora de Bragança, 36 anos de narração. Tem quanto tempo, Celso? De narração desde 82. Neste Parazão 2016, com uma final, Paysandu de Belém, São Francisco de Santarém. Me escala uma seleção paraense aí se você fosse o técnico escolhido pela FPF. É uma tarefa difícil, porém, acho que os dois melhores goleiros do campeonato estão no Paysandu. Então, Marcão e o Emerson, os dois grandes goleiros. Para a lateral direita, eu acho que precisa trabalhar um pouco mais pelo desempenho dele, a voluntariedade dele, lateral direito, o Levi do Clube do Remo. A zaga, eu acho que é do Paysandu, né? O Fernando Lombardi e o Pablo. E no lateral ainda fico com o Lucas do Paysandu. O meio de campo o Adson. Eu gosto muito do estilo do Adson, por mais que ele tenha jogado o Ilailson, né? Ilailson, pela troca dos nomes. O Ilailson, ele tem uma performance de campo muito boa. E ele comete poucas faltas e leva poucos cartões. Se fizermos o comparativo dele com o Capanema é mais voluntarioso, pega, corre, briga, porém, é um jogador que você dificilmente conta com ele 3 partidas seguidas. Ou ele leva nas 2 primeiras cartão amarelo, está fora nas terceiras, e isso profissionalmente e para o treinador não é bom, porque ele é sempre um desfalque para o seu treinador. Bem, cabeça de área fica lá. Os 2 meias eu ainda acho, fica ali com o Celcinho e tal, joga, toca fácil na bola, precisa provar algumas coisas. E o Eduardo Ramos, que é o meia esquerda. Tem Ilailson, Eduardo, Celcinho e o Ricardo. E o Ricardo Capanema. E o 10, e o camisa 10 fica com o Eduardo Ramos do Clube do Remo, que não só provou no Campeonato Paraense contra o Vasco da Gama, inclusive aqui ele foi muito comentado pela sua atuação, etc, desempenho. Ele foi o cara que chamou o jogo para ele, para o Clube do Remo. E no ataque, como centroavante, eu acho que o do Clube do Remo, o Ciro, na posição de centroavante, ele tem muito mais cheiro de gol, mais finalização, inteligente nas finalizações. Ele muito dificilmente perde um gol. Ele sabe na hora de chutar e ele sabe na hora de colocar, na hora de dar cavadinha, ele sabe resolver a situação quando está ali dentro daquela área, daquela pequena área que é entre ele e o goleiro. E no lado esquerdo eu fico do Paysandu, que é o habilidoso, o do Paysandu, que inclusive vem chegando, o camisa 11 do Paysandu, o Fabinho Alves, muito habilidoso. Ele é um jogador imprevisível, difícil de marcar, e esse daí eu acho que seria no lado esquerdo a opção. O Felipe Silva é um jovem repórter, já tem acompanhado o trabalho dele, um garoto que vem aí botando quente, tem uma molecada boa, tem aquele outro lá, o Beto Rufino da Liberal, muito bom, tem uns meninos muito bem sumidos. E o Felipe Silva, ele faz a cobertura no Paysandu Esporte Clube, é da Rádio Metropolitana 94, da equipe do Jorge Luiz, o Garotinho. É um pouco... Eu conversei com o mais antigo, com o velho Agripino, agora eu vou conversar com o garoto Felipe. Uma seleção paraense para 2016. Bem, vamos lá, tentar montar essa seleção, né? O goleiro... É até meio difícil pensar, mas podemos colocar aí o Paulo Rafael, que entre altos e baixos, né? Um goleiro artilheiro.
fez alguns gols nesse Campeonato Paraense. O lateral direito, podemos colocar o Andrei aí do São Francisco, né? Vou pegar aqui jogadores que atuaram em equipes aí que se deram bem nesse campeonato. Com relação à dupla de zaga, podemos colocar aqui o Perema do São Francisco. E vou pôr aqui o Pablo, né, do Paysandu. Lateral esquerdo, o Lucas do Paysandu, embora não seja da posição, fez um bom campeonato. No meio campo você tem, pegando aí, Augusto Recife, fez um bom campeonato. Você tem o próprio Ricardo Capanema, um monstro na marcação. O meio campo tem o Celcinho, que nos momentos que o Paysandu precisou dele, foi muito bem, né? Foi um termômetro da equipe. Quando ele saiu, foi o momento em que o Paysandu atravessou uma instabilidade dentro da competição. E fechando esse meio campo, podemos colocar aí o Samuel do São Francisco, que fez um bom campeonato. O ataque com o Betinho, né? Que quando o Paysandu precisou dele também apareceu bem no ataque. E o outro jogador de ataque, o próprio Ciro, embora tenha caído, mas o Ciro também apareceu bem nesse campeonato. Muito bem. Bruno Barbosa, da Rádio Cultura FM. Você tem acompanhado vários jogos. Se você fosse escolhido pelo Bororó ou pelo Torres para ser o técnico da seleção paraense, e mais ainda com o pitaco do vice-presidente da CBF, Coronel Nunes, qual time que você escalaria para esse Parazão 2016, Bruno? Escalaria com base nos jogadores do Parazão apenas, né? O melhor goleiro do Parazão, apesar de não ser paraense, mas para mim fica com o Emerson do Paysandu. Inclusive, eu votei nele na Seleção da Cultura como o craque do campeonato. Para mim ele fez a diferença, né? É uma coisa realmente difícil de se ver, mas o Emerson, ele foi essencial nessa campanha do Paysandu invicto até essa final. Então Emerson goleiro, lateral direito para mim o Levi foi muito bom, destacando o André, lateral direito do São Francisco, mas o Levi foi muito bom. Aí eu ponho o Henrique na zaga e o jogador Perema do São Francisco, e na esquerda o Andrelino do São Francisco também. Mas no meio eu ponho o Chicão e o volante Capanema, os dois volantes. A linha de 3 armadores, no meio Samuel, 10 do São Francisco, armando numa ponta o Jefferson Monte Alegre, na outra o Celcinho, e na frente no ataque o Betinho do Paysandu. André Júnior, jovem comentarista da Rádio Metropolitana. A gente tem te ouvido, parabéns pelos seus comentários. Então é importante a gente ouvir a tua opinião, André, nesse campeonato paraense. Se os homens da federação chegasse com o Jorge Luiz, me empresta o André Júnior para ser o técnico da seleção do Pará, qual a onzena que você escalaria? Bom, primeiramente, obrigado pelas palavras, Matoso. Eu acho que esse campeonato é um campeonato onde tivemos destaques interiorianos. De repente, alguns jogadores que, em termos de popularidade e nome, se encaixariam em uma seleção, como, por exemplo, Eduardo Ramos, Celcinho, na minha, pela questão do rendimento nos jogos, eles não entraram. Escalando uma seleção, meu goleiro seria o Emerson, lateral direito seria o Levi, a minha zaga, Fernando Lombardi e Charles do Águia. Lateral esquerdo, Lucas do Paysandu, que apesar de ser volante, mas jogou o campeonato todo de lateral esquerdo. Os dois volantes, Ricardo Capanema, do Paysandu, e Yuri do Remo, segundo volante. Mais à frente, os dois meias, eu colocaria Samuel do São Francisco e o Flamel do Águia. E no ataque, dois jogadores de velocidade. O Jefferson Monte Alegre, que é um jogador que também se destacou, apesar de não ser uma revelação, mas se destacou muito bem. E ao seu lado eu colocaria o Fabinho Alves, dois atacantes de velocidade. Cláudio Guimarães, se o Bororó e o Torres dissessem, Cláudio Guimarães é o técnico da seleção, referendado pelo vice-coronel Nunes da CBF. O Parazão 2016, qual a tua seleção, Cláudio? Eu começava com Paulo Rafael, surpreendendo a muita gente, que eu acho o Emerson um excelente goleiro, mas o meu goleiro é o Paulo Rafael, pela dificuldade e pelo time que ele defende, em comparação aos chamados grandes, né? A minha lateral direita também eu ficaria com Levi. Zagueiro de área eu ficaria com o Perema, que eu acho um estupendo de um zagueiro. Pelo campeonato como um todo, eu fico com o Pablo. Na lateral esquerda eu vou ficar com esse menino do São Francisco, que eu acho um senhor jogador de bola, chamado Andrelino. No meu meio campo, indiscutivelmente que eu fico com os dois do Paysandu, Capanema e Recife, pela estrutura e pela consistência, né? Pela maneira como se repete escalações, os jogadores não se batem praticamente. Eu ficarei na minha meia com a armação com o Celcinho e com o Eduardo Ramos. No ataque,
é o grande problema. Mas eu gosto do Betinho demais, sabia disso? Gosto do Betinho. E vou surpreender a muita gente que eu acho que ele está muito mal escalado no time do Remo. Meu ataque seria com Ciro e Betinho. O Carlos Reis, jornalista, formado em letras, moço de Altamira, terra de Belo Monte, ou seja, um narrador bola da vez, mas é um narrador de luz. Então me esclarece, uma seleção paraense para 2016, na tua opinião, Carlos, você que saiu viajando e fazendo vários jogos. Olha, Matoso, nós tivemos esse ano um campeonato paraense bem intenso, bastante diversificado, com equipes importantes. Então, destacar uma seleção hoje, de repente seria fazer injustiça para alguns jogadores que tiveram oportunidade de jogar, mas não tiveram, digamos, esse espaço na mídia. Mas nós temos hoje... Do que você viu? O goleiro do Paysandu, que esse indiscutivelmente, o Emerson. Nós temos na lateral direita o Levi, temos o Fernando Lombardi, temos o Gualberto, que em que pese ter ficado um tempão fora, mas é um jogador de expressão. Na esquerda, esse rapaz, que lateral esquerdo do Paysandu, que é volante, Lucas, mas atua na esquerda, fez muito bem esse papel. No meio do campo, a gente pode destacar o Capanema, tá? Chicão, Eduardo Ramos. Ali jogando ao lado dele tem jogadores, por exemplo, do São Francisco. Nós temos o Samuel. E na frente eu poderia destacar o Leandro Cearense junto com o Ciro. Eu acho que essa seleção está de bom tamanho. Muito bem, o Alex Ferreira do portal Arquibancada também está reportando pela TV Cultura. O Adelson Torres e o Bororó acabaram de dizer: o Alex é o novo técnico do Pará. Escala a seleção paraense, Alex. Rapaz, olha, Emerson, acho que incontestável, Levi na lateral direita, Pablo, para mim, o melhor zagueiro do Pará disparado. Vou colocar o Perema, aí do São Francisco. Na lateral esquerda, Andrelino, também do São Francisco. Ricardo Capanema. Posso colocar aí, deixa eu ver, rapaz, agora depois do Capanema, eu acho que coloco o Recife, ele merece também, com toda a experiência que ele tem. Celcinho, Flamel. Olha, o ataque Jefferson Monte Alegre, e o artilheiro seria, quem seria aquele camisa 9? Eu vou colocar o Leandro Cearense, que tem a qualidade de finalização do Betinho, mas ele é mais completo, cai pelos lados aí. Bom, enfim, uma mulher. Então, olha, hoje em dia, tem mulher participando dos times de futebol, tem mulher aberta nas arquibancadas. Na imprensa tem tão pouquinha. Tainá Martinez. Você foi escolhida pelo Adelson Nunes e pelo Bororó como a técnica da seleção do Pará 2016. Escala a tua seleção. Olha só, quanta honra, né? Mas olha, as mulheres estão chegando. Calma lá, que olha, profissionais como você que conseguiram me colocar aí no campo de batalha para trabalhar todo dia, muitas outras vão surgir. Fica calma aí. Vamos lá, eu até anotei aqui porque a gente tem que dar suas devidas explicações. Eu vou começar com o Emerson, goleiro do Paysandu, não tem como negar, né? A campanha que ele vem desenvolvendo. Depois eu venho com o Levi, Perema, Fernando Lombardi, Jaquinha. E aí lá no meio de campo eu vou colocar o Capanema, Augusto Recife, Flamel, indiscutível para mim, craque do Campeonato Paraense de 2016. Vem o Samuel, do São Francisco, vai jogar daqui a pouquinho. Jefferson Monte Alegre no ataque, juntamente com o Ciro, jogador do Remo. Agora, o Diogo Puget, que aliás, Diogo, me permita, fico muito feliz, tá certo? É mais uma vez a prova, dentro daquilo que a gente defende, do valor da mão de obra paraense. Fico feliz como paraense, como profissional do ramo, e ver você brilhando nacionalmente pelo canal, pelo Esporte Interativo. Parabéns, deixa eu te cumprimentar. Obrigado. Parabéns. Vindo de você, um cara que talvez tenha vivido também, eu acho que a mesma coisa que eu estou vivendo agora profissionalmente. A gente sabe da história que a Globo uma vez veio aqui pegar você também na tentativa de levar acabou não indo, né?
E assim, eu tô vivendo, eu acho que uma fase bem legal, bem interessante, tendo a oportunidade de aprender cada vez mais com eles. Eu acho que é isso que é o mais interessante de tudo. E aquele lance lá, rapaz, em Recife, o povo te levantando, que bacana. A gente acabou caindo nos braços da galera, né? Eu acho assim, do Santa Cruz. Eu acho que é onde tá a nossa informação. Porque assim, a gente mostrar o gol, todas as emissoras mostram, a gente mostrar uma entrevista, todas as emissoras mostram. Eu acho que quando a gente consegue sair desse universo e ir pro meio da galera, é lá que você encontra o cara que traz tatuada o sentimento pelo clube dele, é o cara que fala pra ti que ele vendeu o almoço dele pra ele poder comprar o ingresso. São as histórias do povo, né? E eu acho que isso é o mais interessante. A nossa profissão, a gente tem que vender a emoção. Eu acho que nada melhor do que o torcedor, o público, eu acho que é a nossa matéria-prima principal. Sem nenhuma dúvida, eu conheço muito bem essa história. Mas, Diogo Puget, a gente foi informado ali que o Adelson Torres e o Bororó, com o aval do Coronel Nunes da CBF, diz que o técnico da seleção do Pará é você. Não sei se está confirmado, mas vamos fazer de conta. Se você fosse o técnico, qual a seleção do Parazão 2016? Olha, essa é uma missão bem complicada, né? Eu acho que nós tivemos um Parazão bem, assim, bem dinâmico, com com uma qualidade profissional muito interessante. Agora, assim, vamos tentar aqui. O Emerson, acho que é a fase, né? É o principal jogador. E eu colocaria o Ronieri também na lateral direita. Eu gostei, apesar do Levi ter mostrado mais uma vez a sua qualidade. Muita gente critica, duvida o potencial do Levi, e ele acaba sendo muito injustiçado. Mas eu gostei do Ronieri na lateral direita. O zagueiro, eu vou colocar o Maxi, né, sendo o primeiro homem do Remo, apesar de ter passado um bom tempo machucado, mas quando ele voltou, ele deu aquela credibilidade que a zaga do Remo precisava. E o Fernando Lombardi, né, fazendo dupla com ele ali. Na lateral esquerda, o próprio Andrelino do São Francisco, é um garoto que tem um potencial muito grande. Eu acho que se tiver a oportunidade, ele vai chegar muito bem, e quem sabe até vestindo a camisa de um Remo em Paysandu. Agora, para formar o meio campo, acho que o Augusto Recife é um cara que já vinha há bastante tempo, a braçadeira de capitão dele no Paysandu justifica dar a ele todos os méritos para estar nessa seleção no Parazão. Deixa eu pensar aqui num segundo volante. Eu te confesso, Matoso, que eu gosto de uma equipe mais ofensiva, né? Talvez se fosse o caso a gente poderia até colocar só um volante, que seria ele, mas eu vou colocar também um Capanema, porque eu vejo que toda a equipe ela tem que ter o seu cão de guarda. Então o Capanema e o Recife eles formam uma boa dupla de Eduardo Ramos no meio campo e o Flamel do Águia para fechar aquele quarteto. No ataque, Fabinho Alves, que é um jogador mais de velocidade, né? E agora, para fechar com o Fabinho, rapaz, deixa eu pensar numa referência. Eu gosto do Leandro, do Betinho, gosto também do Imperador do futebol, mas eu acho que não justificaram todo o investimento que Remo e Paysandu sempre depositaram neles, né? Então eu vou com o garotinho que é o artilheiro, rapaz, o Jefferson não pode ficar fora. Eu acho que com esses dois homens de frente, com bastante velocidade, eu acho que daria pra gente surpreender grandes equipes. Se tivesse um campeonato brasileiro de seleções, eu acho que o Pará estaria representado com toda essa rapaziada. Olha, gente, goleiro, portanto, o Emerson. Foi na votação, ele teve 8 votos, teve na reserva o Paulo Rafael, do São Francisco. O Emerson do Paysandu. A lateral direita, o Levi do Remo ganhou com facilidade, 7 votos. Na zaga central, com 6 votos, o miolo de zaga, aliás, o Lombardi do Paysandu e o Perema do São Francisco, os dois tiveram 6 votos. Outros jogadores estavam meio apertados, mas eles foram o que atingiram a melhor votação. Na lateral esquerda, o Andrelino do São Francisco teve 6 votos. Ele ganhou do Lucas, que eu quero aqui ressalvar. O Lucas do Paysandu, ele é volante, estava improvisado na lateral esquerda, mas fez um belo papel, é bom a gente destacar. Mas o Andrelino, o Santareno Andrelino foi escolhido o melhor da lateral esquerda. No meio do campo, inédito, nota 10, né? Unanimidade. Ricardo Capanema como primeiro volante teve os 10 votos, como você recebeu aí. Aí logo depois veio o Augusto Recife com 6, o segundo volante, os dois do Paysandu. Nós tivemos ainda o Celcinho com a camisa 8, teve 6 votos também, muito equilibrado. E o camisa 10, amigos, é o seguinte: houve um empate entre o Eduardo Ramos do Clube do Remo e o Samuel do São Francisco. Gente, eu vou usar um critério. Como a seleção são 22 jogadores, portanto tem um time A e time B, o Eduardo Ramos
tem fã-clube nas redes sociais, tem repórter que fala dele até quando ele não joga, elogia quando ele faz gol de pênalti, quando perde. É o mito do Bairão, é isso? Então, Eduardo, você já tem muito espaço na mídia. Vamos dar oportunidade para o garoto Samuel, que se revelou no Parazão deste ano. Então, para mim, eu boto aí o Samuel e o Eduardo fica aí como reserva de luxo nesse scratch de 2016. No ataque, os cronistas esportivos, em tese eu concordo, eles fizeram um critério. Os artilheiros foram os mais votados, apesar de equilíbrio com o Betinho e com o Leandro Cearense do Paysandu. Mas os escolhidos foram Ciro do Clube do Remo com 5 votos e o Jefferson Monte Alegre do São Raimundo com 6 votos. Portanto, está aí a escalação, o scratch do Parazão 2016 do Gente da Gente, escolhido pelos 10 companheiros aí. Emerson, Levi, Lombardi, Pereme, Andrelino, Capanema, Augusto, Recife, Celcinho e Samuel, Ciro e Jefferson Monte Alegre. Louvores aí pro nosso caboclo, Ricardo Capanema, que tirou nota 10 entre todos os cronistas esportivos. Merecia um troféu do Gente da Gente, hein, produção? E eu quero agradecer os companheiros da ORM Cabo, no canal 513, e também da NET 182, que acompanham o nosso Gente da Gente aqui da TV Grão Pará, canal 14 HD TV. Um grande abraço e olha lá, sol, água e cuidado com o protetor solar, principalmente as crianças, os idosos. Tchau.